Você sabia que Homem-Aranha foi criado nos anos 60? Não. Você sabia que já teve um seriado dos anos 70 e que foi exibido pela Rede Manchete? Não. Você sabia que já teve um Homem-Aranha no Japão? Não. Estão vendo só? Nem mesmo o seu Madruga sabia. Quais foram as versões dos filmes, séries, desenhos? Não sei. Tudo isso e muito mais vocês conferem neste vídeo que está começando agora! Sejam todos bem-vindos a este vídeo e vou trazer todas as curiosidades sobre o Homem-Aranha. Criado por Stan Lee do universo Marvel, o Cabeça de Teia apareceu pela primeira vez na edição número 15 de Amazing Fantasy em agosto de 1962. Peter Parker perdeu os pais muito cedo. Richard Parker e Mary Parker, que eram agentes secretos da SHIELD, foram mortos em uma missão na Argélia contra o segundo Caveira Vermelha. E depois foi criado pelo tio Ben e a tia May. Peter era um estudante estilo nerd, que era discriminado pelos colegas do colégio, exceto o único amigo Harry, que é filho do bem-sucedido Norman Osborn, que depois se tornaria o Duende Verde. A vida de Peter mudou quando ele fez uma visita escolar em um laboratório e ele foi picado por uma aranha radioativa que lhe deu superpoderes. E com o tempo, Peter percebeu que estava com super forças. Os objetos grudavam em suas mãos, conseguia escalar as paredes, dava pulos fortes, desenvolveu o sentido aranha e não precisou usar os óculos, pois o veneno radioativo corrigiu a sua visão. Empolgado com a sua super força, Peter viu um anúncio que pagariam $100 para quem conseguisse derrubar o esmagador em 3 minutos. Então, ele improvisou um disfarce, foi para os ringues, venceu a luta e ficou com o prêmio. E só um detalhe, no filme Homem-Aranha de 2002, o prêmio do anúncio era de $3.000. E vejam só no que deu. Agora cai fora daqui. 100 pratas? O anúncio dizia 3.000. Leia com atenção, Cabeça de Teia. Ele diz 3.000 por 3 minutos. E aos 2 você ferrou ele. Por isso, eu lhe dei os 100 e tá de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ei, Peter, sempre se dando mal. Em sua casa, Peter criou seu uniforme definitivo, costurando com suas próprias mãos. E não tinha como pedir ajuda para sua tia May fazer o serviço, já que ela não sabia a sua identidade secreta. E depois, criou um dispositivo de soltar teias. Diferente do que aconteceu no filme de 2002, que a teia já saía sozinha. Certo dia, o Homem-Aranha viu um ladrão fugindo do prédio pelo elevador e os policiais não conseguiram alcançá-lo e cobrou o Cabeça de Teia de ajudar a pegá-lo. Mas ó o que ele fala. Isso aí é um trabalho de vocês. Eu tenho mais o que fazer. Vá tomar no meio do seu... Já no filme de 2002, o ladrão roubava o dinheiro que seria o restante do prêmio que o Peter não ganhou naquela luta que vimos agora há pouco, lembra? Mas quando o dono da grana pediu ajuda ao Peter, vejam só a resposta dele. E quem disse que isso é problema meu? Pois é, né? Fala o que não deve, escuta o que não quer. Quando Peter chegava em casa, ele viu uma viatura bem em frente. E quando ele for ver o que lhe tinha acontecido, era o seu tio Ben que foi assassinado. Então, Peter vestiu o uniforme do Homem-Aranha e foi atrás do assassino. E quando conseguiu pegá-lo, acabou reconhecendo aquele mesmo ladrão que ele teve a chance de pegar e não pegou. Depois ficou com muito peso na consciência, pois se ele tivesse pego
antes de fugir pelo elevador, talvez seu tio ainda estaria vivo. Já em Homem-Aranha 3, de 2007, Peter descobre que o verdadeiro assassino era William Baker, o Homem-Areia. Depois de perder o seu tio e com a tia May viúva, Peter Parker resolveu ajudar em casa, fazendo bico como fotógrafo, vendendo as fotos do Homem-Aranha para o jornal Clarim Diário. E quem compra as fotos é o diretor marrento JJ Jameson, que odeia o Aranha. O primeiro grande amor de Peter foi a Gwen Stacy, que estudavam juntos na faculdade. Gwen era filha do Capitão Stacy, que era uma cópia do Comissário Gordon lá do Batman. E ela foi morta pelo Duende Verde quando o Aranha não conseguiu evitar sua queda, igual mostra em Espetacular Homem-Aranha 2 de 2014. E depois da morte da Gwen, Peter Parker começa a namorar a Mary Jane, que depois ficam noivos e se casam. E só um detalhe, Gwen Stacy aparece em Homem-Aranha 3 de 2007 como a namorada de Ed Brock, que depois se tornou o Venom. E ela dá aquele beijo invertido em Homem-Aranha a pedido do público. E vejam só a cara de desgosto da Mary Jane, sendo que ela já sabia a identidade secreta do Teioso, e era o mesmo beijo que ela tinha dado nele no primeiro filme da trilogia, aquele de 2002. Lembram? A primeira versão animada foi produzida em 1967, com 40 episódios na primeira temporada e mais 19 na segunda. E vejam que o uniforme tinha textura de teia apenas na máscara e nas luvas. Esta versão foi exibida pela Rede Globo, dentro do programa Balão Mágico, bem no início dos anos 80. Vejam a versão da música em inglês. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Agora vejam em português. Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí veio o Homem-Aranha, com a teia supernal, em combate contra o mal. Ele é base, é de norte, é ativo e radioativo, tem balanço, é um avanço, é pra frente, diferente, em frente, ele é o Homem-Aranha. Bom, em inglês tá muito melhor, né? E foi até mesmo o toque de celular do Homem-Aranha no espetacular Homem-Aranha 2, quando a Gwen ligava para ele na hora da formatura. Vejam só! E até mesmo Homer Simpson fez uma paródia da música quando brincava com seu porquinho de estimação. Confiram aí! Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha. Em 1977, foi produzida uma série de TV com apenas 13 episódios e um piloto, estrelada pelo ator Nicholas Raymond. No Brasil, foi dublado pelos estúdios Herbert Richards e Gota Mágica, e foi exibida pela saudosa Rede Manchete nos anos 80. Matem. Vejam só que coisa mais tosca, né? Mas também não era pra tanto. Na época, não tinha aquela tecnologia de hoje. Em 1978, foi produzida uma versão japonesa da série pela Toei Company. Na série, Takuya Yamashiro usa um bracelete que ativa o seu traje e ele combate todos os monstros. E tem até mesmo um robô gigante que ele controla. Ah, tinha que ser coisa de japonês mesmo, né?
Vejam só que tosco. A segunda versão animada foi produzida em 1981, intitulada de Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Junto com ele, tinha mais dois protagonistas, a Estrela de Fogo, dublado como Flama, e o Homem-Gelo, que tinha acabado de sair dos X-Men. Esse desenho foi exibido nos anos 80 pela Rede Globo, dentro do programa Show da Xuxa. E essa versão conta com mais alguns personagens da Marvel, como Capitão América, Thor, Hulk, Doutor Estranho, Príncipe Namor e até mesmo os X-Men. Em 1994, foi produzida mais uma versão animada do Aranha, considerada por muitos fãs a melhor série do personagem. Foram produzidos 65 episódios, divididos em 5 temporadas. E foi a série que mais se aproximou dos quadrinhos, e teve a participação de mais alguns personagens da Marvel, como Capitão América, Homem de Ferro, Blade, o Caçador de Vampiros, Quarteto Fantástico, X-Men e mais alguns outros personagens. Estreou em 1995 pelo canal pago Fox, dentro do saudoso quadro Fox Kids. E a estreia na TV aberta foi em 1996 pela Rede Globo, dentro do programa TV Colosso. Em 1999 foi produzida a série Homem-Aranha Ação Sem Limites. E apesar de ser a continuação direta da série de 1994, os traços estão completamente diferentes. E até mesmo o corte de cabelo de Peter Parker está mudado. Esta série se passa na Contra-Terra, que é uma espécie de universo paralelo. Peter Parker usa um traje tecnológico criado por Reed Richards. A história foi inspirada em Homem-Aranha 2099. Infelizmente, a série foi um fracasso e foi cancelada no 13º episódio, chamado de Destino Desenfreado Parte 1. Ou seja, se tivesse continuado, teria Destino Desenfreado Parte 2. E o suposto motivo pelo cancelamento foi a negociação da Sony com a Fox pelos direitos do personagem. A estreia na TV a cabo foi no ano 2000, na saudosa Fox Kids. E na TV aberta, estreou em 2002 na Rede Globo, dentro da TV Globinho. Em 2003, foi produzida uma outra série animada do Aranha, só que desta vez com os gráficos em 3D, igual no videogame. E apesar de toda a tecnologia, a série teve apenas uma temporada com 13 episódios. Foi exibida pelo canal pago Nickelodeon e posteriormente na Rede Globo, na TV Globinho. Em 2002, a Sony começou a produzir a primeira franquia de filmes do Homem-Aranha, estrelado por Tobey Maguire, no papel do Peter Parker. No primeiro filme, o bem-sucedido Norman Osborn se torna o Duende Verde, e o Aranha é obrigado a derrotá-lo. E por conta disso, seu filho Harry, que era o melhor amigo de Peter, passa a odiar o Homem-Aranha. No segundo filme da trilogia, que foi lançado em 2004, o Aranha teve que enfrentar o Dr. Octopus. E no decorrer do filme, Peter revela sua identidade secreta para Mary Jane. Enquanto o Homem-Aranha ficava desmaiado, Harry, que está preparado para matá-lo, tira a máscara e ele fica todo desapontado quando descobre a identidade secreta do Aranha. E no último filme da trilogia, em 2007, Harry, que tinha descobrido a identidade secreta do Homem-Aranha, passa a atacar seu amigo Peter para vingar a morte de seu pai.
fazendo justiça com as próprias mãos. E nesse filme conta com os vilões Homem-Aranha e Venom, que era o Ed Brock, que namorava Gwen Stacy. Lembrando que ela foi o primeiro amor de Peter nos quadrinhos. Em 2008 foi produzida outra versão animada, intitulada no Brasil de O Espetacular Homem-Aranha. Foi considerada uma das séries mais próximas dos quadrinhos, juntamente com a série de 1994. Essa série teve apenas 2 temporadas, de 13 episódios cada, e foi cancelada após a Disney comprar a Marvel em 2009. Foi exibida pela Rede Globo, dentro da TV Globinho, e pelo canal pago Cartoon Network. A atual série animada se chama Ultimate Homem-Aranha. Lá, Nick Fury, que é o diretor da SHIELD, recruta o Aranha para fazer parte de um programa experimental, dando novos poderes para que ele se torne um herói de verdade. E participam também do programa mais 4 heróis com a mesma faixa etária de idade: a Tigresa Branca, Luke Cage, Punho de Ferro e o Nova. E para a surpresa de Peter, o agente da SHIELD, Bill Coulson, se passa por diretor do colégio. A série está em produção desde 2012 e está sendo exibida pelo canal pago Disney XD. Em 2012, começou a ser produzida uma nova franquia de filmes do Homem-Aranha, com a companhia da Sony, estrelada pelo ator Andrew Garfield, chamado de O Espetacular Homem-Aranha. No filme, Peter conhece Dr. Connors, um cientista que tinha apenas o braço esquerdo. Ele era canhoto, e ele desenvolve uma fórmula baseada na regeneração dos répteis para tentar crescer novamente o braço direito que ele tinha perdido. Só que quando ele injetou em si mesmo, acabou se tornando Homem Lagarto. E o Aranha foi obrigado a derrotá-lo, com a ajuda da sua namorada Gwen Stacy. Em 2014, foi lançado o segundo filme da franquia. Lá, Peter Parker conhece o Max, um engenheiro elétrico bem atrapalhado. E ele se tornou o Electro após sofrer um acidente de trabalho, quando leva um baita de um choque e cai em um aquário gigante cheio de peixes elétricos que mordem ele. E o Homem-Aranha acaba sendo obrigado a derrotá-lo, também com a ajuda da Gwen Stacy. E um detalhe é que nos quadrinhos, Max era branco e usava uma roupa verde, e com as luvas e a máscara amarela em formato de estrela. Enquanto que no filme ele tinha o corpo totalmente azul. E nesse mesmo filme mostra a morte da Gwen Stacy, baseada na história publicada em 1973. E essa franquia ia até o Espetacular Homem-Aranha 4, que ia lançar em 2018, mas devido à negociação da Marvel com a Sony pelos direitos do personagem, a franquia acabou sendo cancelada. E o ator escolhido para interpretar Peter Parker é Tom Holland. E o primeiro filme desta franquia irá estrear no dia 27 de julho de 2017. Exatamente na véspera do meu aniversário. Chique, não é? E esse mesmo Homem-Aranha aparece no filme Capitão América Guerra Civil, que foi lançado neste ano. E quem quiser ver o trailer, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. E se eu deixei de falar alguma coisa sobre o Homem-Aranha, ou quem quiser que eu fale do seu personagem preferido, escreva embaixo nos comentários. E se esse for o primeiro vídeo do canal, sejam bem-vindos! E não se esqueçam de se inscrever clicando no botãozinho vermelho. E também não esqueçam de clicar em gostei,
pois isso é muito importante porque ajuda muito no crescimento do canal. E compartilhe com seus amigos no Facebook, nos seus grupos do WhatsApp. E eu também recomendo que vocês assistam o vídeo que fala sobre o Super-Homem, que está muito bom. É só vocês clicar aqui nesse quadrinho e assistir. E agora, de tanto soltar teias, né, vou ter que passar um aspirador de pó aqui, né? E muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.